Eu gostaria hoje de falar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a essência do Vajrayana, né? É um livro um pouco grosso, né? É um livro que vai nos ensinar aí a questão da meditação tântrica, né? A meditação tântrica do budismo Vajrayana, da escola Kadampa. Aí nós vemos a mandala de Eruca, né? Que é utilizada em certas meditações profundas, muito profundas, e estudada, né? Cada ser desse representa, né? Um aspecto da nossa força vital, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Alguém me perguntou, mas você ensina Cabala e você medita também sobre utiliza também o método cabalístico? Eu utilizo apenas o método Vajrayana, que é a linha budista que eu sigo, né? Tenho mais facilidade devido às minhas vidas passadas, estive envolvido com essa linha de budismo, então eu trago no meu ser essas marcas, né, positivas, esse karma positivo, e eu tenho facilidades enormes de praticar os métodos avançados do Vajrayana. Eu não sigo assim, não frequento, né, a sanga, né? A sanga que eu frequento é a sanga interna, e porque fica muito difícil me deslocar, né, para templos budistas, é longe, então eu prefiro fazer as minhas práticas em casa e no meu dia a dia. O trabalho é o caminho, ele é solitário, né, ele é interno, e você utiliza os elementos do dia a dia para fazer o seu trabalho, né? Então o budismo tibetano na linha Kadampa vai utilizar aí o Vajrayana, que é o budismo tântrico. E o budismo tântrico ele tem suas, ele se foca nas figuras, né, chamadas as figuras. Aqui nós temos a figura do Buda Vajradharma, né, uma figura interessante, né? É importante notar que não é nenhuma. Aqui nós temos o herói, tá? O herói Vajradharma, que é um outro aspecto do Buda, né? O herói seria o que no budismo tibetano chama de aspecto de deidade divina, que está localizada no coração, e é um agregado do nosso aspecto búdico, da nossa consciência búdica, e um desdobramento desse aspecto búdico em vibrações mais associadas a níveis da matéria mais grosseira, que se chama de divindades iradas, que seria aí né, chamado pelo budismo tibetano de herói Vajradharma. Algumas pessoas me perguntaram, né, das pessoas que estudiosos da religião afro, né, me perguntou se esses heróis conhecidos como deidades iradas do budismo tibetano, se é análogos àquela energia, aquela vibração conhecida como Essu, né? Essu, que é uma espécie de energia que está associada à matéria um pouco mais grotesca, né? Não é que é do mal, algo que é um aspecto da consciência búdica, da luz búdica, que age em níveis mais densos da matéria. Seria o famoso Exu, né, das religiões aí que derivam da mitologia africana. Eu não sei explicar isso, né? Se realmente tem alguma semelhança sobre isso, mas o que eu sei explicar é que o aspecto, por exemplo, Buda Vajradharma é uma deidade divina que está associado a um agregado búdico, né? E o herói, que é um do seu desdobramento, é uma deidade irada e que é caracterizada pelos dentes, né, felinos, né? Os dentes felinos. E a cor vermelha é um vermelho mais aí
um vermelho mais escuro, né? Parecendo da energia, indicando aí que esse aspecto búdico ele está relacionado às energias do corpo de desejo, porque o corpo de desejo, o corpo astral, ele é uma oitava inferior do corpo búdico. Então é óbvio que as deidades búdicas, que representa aspectos de nosso próprio ser búdico, da nossa própria consciência búdica, manifestado no corpo astral, que é a sua oitava inferior, seria o herói, né? Os heróis chamados no budismo de deidades iradas. Não confunde aqui iradas com o agregado, o defeito, né? O defeito de ira. Irada é uma palavra usada porque é o aspecto da nossa consciência búdica que age no corpo de desejo, né? Que dissolve, né? Que batalha, que se contrapõe a nossos demônios internos. Né? Então, são aspectos da nossa consciência búdica no processo das meditações Vajrayana, nos aspectos das nossas meditações tântricas, que nós vamos utilizar essas figuras, meditar nelas, visualizá-las com foco, com concentração, e usando certos métodos que nós conhecemos, e para que essas forças arquétipicas irradiadas, emanadas da nossa consciência búdica, atuam no nosso corpo de desejo, no nosso corpo astral, e dissolva, né, as emoções negativas, os nossos agregados psíquicos destrutivos, nossos desejos destrutivos, nossos pensamentos destrutivos que agem no corpo de desejo. Então, é dessa forma que nós temos que entender o que seria uma deidade irada. Uma deidade irada é um aspecto de uma divindade búdica, que por sua vez ela é um aspecto da nossa consciência búdica. Não se podemos confundir que é uma idolatria, que o budismo tibetano é idólatra, nada disso. Isso aí são imagens arquétipicas que ajudam a que a gente foque nossa mente, né, a nossa consciência nessas imagens que por sua vez vai nos levar à sintonização da nossa consciência búdica com a nossa consciência astral. Então, nossa consciência astral ou corpo de desejo está associado com essas emanações búdicas chamadas de deidades iradas, né? Como o herói Vajradhara, nosso herói Vajradhara está associado aí, ó, muito interessante, e o aspecto búdico que é chamado de o Buda, né? O Buda Vajradharma, o herói Vajradharma e o Buda Vajradhara. Então, o Buda Vajradhara seria um agregado da nossa consciência búdica, por isso é Buda, né? E o herói é uma deidade irada que está associado com o nosso aspecto ligado, né? Que age no corpo de desejo e destrói os elementos negativos, emoções negativas, traumas. E aí nós vamos estudar um outro aspecto búdico, que é o aspecto da sabedoria, aspecto feminino da sabedoria, onde nós vamos entender um pouco melhor em aulas futuras. Então eu pretendo dar algumas aulas rápidas aqui, sem muito prolongamento, para que as pessoas consigam entender isso, tá? E tem outros aspectos, né? O aspectos do Vajra Sattva, que está ligado, que é a divindade búdica, né? Um agregado búdico que está ligado aí com a nossa, né? Tem um mantra aí, está ligado aí com o nosso pai e mãe, o pai e mãe, né? Um aspecto pai e mãe no aspecto búdico, da nossa consciência búdica. Nós temos aí outra divindade azul, búdica, né? Um outro aspecto da nossa consciência búdica, que é o Vajradhara, né? Não é o Vajradharma, é o Vajradhara, que é considerado o fundador do Tantra, do Vajrayana. Então, caso as pessoas às vezes confundem que tem seres
lamas, né, monges, que conseguiram trabalhar esse aspecto, alguns aspectos desse que nós mostramos para vocês, e conseguiram alcançar esse aspecto de sua consciência búdica e funcionam com elas. Então, por acaso, se eu ou vocês fizerem meditações tântricas, né, chamado, que em 2 estágios, o estágio de geração, que é onde é gerado o corpo búdico, os corpos búdicos, né, corpo do nosso Buda interior, os corpos búdicos, e a figura, a imagem que representa o agregado búdico gerado, né? E aí nós temos essa consciência e ela consegue se expressar no plano físico. Então, aí o lama ou o adepto que conseguiu realizar esse aspecto da consciência búdica, ele vai utilizar essa consciência e vai se chamar, e pode utilizar o nome dela, né? Como alguns mestres lamas no Tibete já utilizaram. Então Vajradhara é o fundador do Tantra, e ele houve um ser que viveu, né, no Tibete, que era considerado a emanação desse aspecto búdico. Então é chamado de Vajradhara. Então não é idolatria, são aspectos búdicos que nós temos que realizar, ou podemos realizá-los com a meditação vajrayana, com as meditações tântricas. Então, a meditação tântrica na linha Kadampa, nós temos aí dois aspectos. O primeiro seria o aspecto do gerador, né, onde nós vamos meditar na imagem, vamos tentar realizar os princípios búdicos que a imagem representa na nossa consciência, né? E aí nós temos que entender outro conceito que chama vacuidade. A vacuidade não pode ser entendida como um nada. Não é um nada. A vacuidade é a verdadeira natureza dos fenômenos, das coisas. Então, quando nós entramos numa meditação tântrica de geração, nós vamos visualizar a imagem que nós estamos trabalhando, com a qual nós nos identificamos. Vamos trabalhar à medida que vamos trabalhando e meditando, nós vamos gerando de fato nossos corpos, os corpos búdicos, né? O corpo búdico, que tem alguns aspectos, o nosso corpo de ilusão, nosso corpo da verdade, de deidade, os corpos do Buda. E nós fomos fazendo esse processo até que nós tenhamos êxito em conseguimos realizar toda essa consciência búdica. E aí nós temos aí um trabalho de vidas, né? E o caminho tântrico é considerado um caminho de via rápida, né? Alguém perguntou, então, tirando essas dúvidas, né? Mostrando que aqui tem uma, né? Nós temos aqui o nosso Vajira Sattva, né? Que é o Buda da purificação. Tem uma meditação específica para purificar o karma antes que as sementes amadureçam, porque o karma, quando a semente amadurece, segundo o budismo, não adianta mais fazer nada por ela, porque ela vai entrar em atividade. Então isso o importante é que nós, por meio de uma meditação específica, utilizando a imagem do Vajira Sattva, o mantra do Vajira Sattva, para realizar a purificação desse karma antes que ele amadureça, né? Não tem como você limpar esse karma depois que ele entra em atividade. Então não tem como. É a mesma coisa de eu cometer um erro, né? Cometer um erro grave. Aí depois que eu cometi o erro grave, eu me arrependo. Não, já colocou o karma em ação. Não adianta se arrepender mais. O arrependimento também, que é uma força, uma energia, tem que ocorrer antes da ação ser concluída. Porque se a ação entrou em atividade, se foi executada, então isso significa que a semente kármica amadureceu. Então não tem como mais chorar o leite derramado. Então tem que arcar com as consequências, aceitar e viver o karma ali, pagar e fazer as práticas para que futuros karmas não venham a amadurecer. Então o papel da meditação do Vajira Sattva, que está aqui na capa da essência do Vajrayana,
ele vai ser uma meditação direcionada para a purificação desses karmas, da semente kármica. Vai dissolver a semente kármica antes que ela amadureça. À medida que ela amadurece, já não tem mais como evitar o karma, né? Então, é aquela questão que tem na Cabala, tem no cristianismo esotérico, no gnosticismo. Aliás, a gnose, segundo o livro do Piste Sofia, é muito provável que foi inspirada dentro do Vajrayana, do budismo tibetano Vajrayana. Tem toda aí uma semelhança. Então, o budismo Vajrayana, na meditação de Vajrasattva, tem como objetivo a purificação dos nossos corpos, né? do nosso karma negativo, que vai ser dissolvido pelo poder, pela luz búdica, né? Que o Vajrasattva representa um agregado búdico, ou seja, é um aspecto da nossa própria consciência búdica. Ele vai dissolver essas forças kármicas, que é a única energia que pode dissolver, tá? É a única. Então vai dissolver essas sementes kármicas antes que elas amadureçam, porque no caso, se elas amadurecerem, então não vai ter mais como fazer essa purificação, tá? Então, é uma outra dica que eu dou para vocês. Obviamente que eu estou dando só aqui uma provocação, não tem como entrar profundamente nesses aspectos, nesse conhecimento do Vajrayana, porque é muito profundo. A pessoa tem que se envolver, tem que ler, tem que estudar muitos anos para entender esses aspectos meditativos. Então, a primeira meditação do budismo Vajrayana, o budismo tântrico, é a geração de um aspecto búdico em nossa consciência mental. Né? Nós temos a mente, então a meditação ela visa despertar esse aspecto búdico no nosso corpo mental, né? No nosso corpo causal mental. Então, a partir do momento que essa consciência foi despertada no nosso corpo causal, então se transforma em luz, e essa luz é que ilumina a mente. Aí vem a iluminação da mente, que aí vem o nome Buda, o iluminado, o desperto. Então, mas porém, para eliminar a mente, antes precisamos, antes de gerar esses estados búdicos, né, dentro do nosso campo mental, é necessário antes eliminar, né, os elementos, né, os agregados psíquicos negativos que estão na mente, a ilusão da mente. Precisa ser dissolvida a ilusão do nosso corpo mental e as fascinações, né, e as ilusões e as emoções negativas e desejo destrutivo do nosso corpo astral, do nosso corpo de desejo. E para isso, então, é um outro tipo de meditação que tem a ver com essa meditação. Então, a meditação chamada meditação de Tantra de conclusão. Então, é onde nós vamos meditar no canal central, né, Sushumna, e nós vamos, os yogis ensinam isso, mas o tibetano ele vai um pouco diferente. Então, os tibetanos falam que nós temos um canal central na estrutura energética, né, no corpo vital, que desce, né, que está no meio, exatamente no meio, né, da coluna, assim, né, que corresponde à nossa coluna vertebral. E aí tem dois outros, né, cordões ou canais que estão ladeando, né, que onde flui os elementos, os que chamam de ventos, né? Os ventos seriam as forças vitais, seria os éteres que servem de veículo para a força vital. Então a força vital tem duas polaridades e ela desce por esses dois canais, né? E aí vai ser distribuída por todo o organismo. Entretanto, esses ventos, esses éteres, eles são contaminados justamente pelos nossos pensamentos, né, a nossa mente ilusória e o nosso corpo emocional negativo, com as emoções negativas. Então, essas emoções negativas e esses pensamentos ilusórios circulam, são forças psíquicas que circulam nesses canais, que é conhecido no yoga tradicional como Ida e Pingala.
Então, nós vamos concluir aí que essas forças, esses ventos, chamado pelos tibetanos de ventos, por onde circula aí a força vital. Então, a força vital está contaminada por esses agregados psíquicos, mentais e emocionais, né? E aí contamina toda a ação do corpo, todo o organismo. Então é necessário meditar no canal central, que é o canal do meio, né? É o canal que ele parte do terceiro olho, mas vai para a glândula pineal e depois ele desce, segundo as informações do yoga tibetano. E os dois estão associados às duas narinas, que vão também subir e se ligar, ladear o canal central e voltar. Então, o canal, os budistas, eles ensinam um pouco diferente dos yogi, e o budismo tibetano vai falar que o canal central, ele está associado, ele vai até o órgão sexual, a ponta do órgão sexual masculino, no caso do homem. E no caso da mulher, vai até o clítoris, né? Então tem essa ligação aí. E os outros dois canais também. Um vai para a energia, vai para os órgãos sexuais, e o outro vai para a parte do ânus, né? E aí vai a energia vai circulando. Então tem vários ventos, tem uma explicação, né, nesse livro aqui, Budismo Moderno, e em outros livros também nós temos as explicações no caminho caminho solos e caminhos tântricos. Nós temos aí, né, a explicação de como, onde que esses ventos atuam, como eles atuam. Tem outro livro também que não está aqui, que também fala de forma bem clara sobre essa questão. Então os canais estão por onde circulam as forças vitais. Aí tem os centros psíquicos, que seriam os chakras, que eles chamam de rodas, e esses chakras, alguns desses chakras estão ligados direto, né? Aliás, todos os chakras estão ligados direto com um canal central. Então a meditação na roda do coração, ou no chakra do coração, o budismo tibetano ele fala de 8 pétalas. Provavelmente eles estão falando do chakra, de um chakra menor que tem aí abaixo do chakra, atrás do chakra comum, que é de 12 pétalas, né? Eles nos ensinamentos budistas tibetanos, eles dão ênfase a esse chakra, né, chamado chakra Vibhuti, né? Então nesse chakra que eles estão concentrando toda a meditação, e o canal central ele passa no meio, né, desse chakra, e no meio, exatamente no ponto central, há um vácuo. E nesse vácuo existe, segundo as informações do budismo esotérico tibetano, há uma semente indestrutível, né? Tipo uma semente do tamanho, uma gota, eles chamam de gota, uma centelha, né? Essa semente seria a parte dela superior, tipo do tamanho de uma ervilha, e o tamanho dela ela é dividida em duas partes, né? Como se fosse uma ervilha oca, e dentro dessa ervilha tem um vento indestrutível. Vento indestrutível quer dizer um éter superior, que é indestrutível, que seria o éter de fogo, né? Associado ao corpo mental superior, ou corpo causal, o chamado éter de fogo, o quinto éter, e que tem uma mente também indestrutível, né? Que está associado, porque o vento, o éter, ele é a montaria, ele é o veículo da mente. Sem o éter não há manifestação da mente. Então, segundo o budismo tibetano, Vajrayana, há uma semente, né? Uma centelha de mente indestrutível dentro dessa semente, que chamam de gota. E essa gota, essa pequena esfera do tamanho do ervilha, tem a metade branca e a metade vermelha, inferior vermelha. Representa a essência do sêmen, né? A essência do sêmen e a essência do sangue, né? O sangue, ou seja, o sêmen puro e o sangue puro, uma partícula do sêmen puro e uma partícula do sangue puro, não contaminado pelo karma.
Então, é justamente essa semente, né? Essa semente, essa pequena gota que vai se transformar no corpo de ilusão, que é chamado corpo de ilusão. Mas ilusão aqui não tem que entender como a ilusão do aspecto negativo. É um nome usado pelos budistas para representar um dos corpos do Buda. Então, vamos dizer assim, ela vai ser a base, né? Essa gota indestrutível, porque ela é imortal, porque representa a essência do sêmen, que chamam de gotas, e a essência do sangue, que é também chamado de gota. Então são as essências impuras, incorruptíveis, que não há corrupção nem nessa parte, e nessa parte que representa o sangue, e nem no sêmen. Então são duas forças vitais ali apropriadas para gerar um corpo búdico, né? Um corpo búdico, não, um corpo de manifestação na natureza, um corpo de Buda que vai se manifestar na natureza, um corpo puro, um corpo sem contaminação. E é muito interessante. E dentro dessa semente, dessa gota, existe o vento indestrutível, que é o vento, representa o éter de fogo, e há um aspecto, uma centelha da nossa mente superior. Né? Lembrando que a nossa mente, na sua totalidade, o nosso corpo mental indestrutível é o corpo causal, é o corpo, além do causal, o corpo que está ligado com a parte superiores, né? Porque o corpo causal ele é destrutível, ele só não é destrutível dentro do campo, como o corpo físico morre, né? O corpo físico ele morre rápido, né? Ele tem um ciclo muito curto, e o corpo astral também, e o corpo mental inferior também. Mas o corpo causal, ele só morre depois de um fim de uma evolução, do que se chama de um Mahavantara, né? de uma onda, depois que termina uma onda de vida, né? Aí esse corpo, ele depois de todo o processo de evolução, né? Ele é o corpo da evolução, quando o ser humano entra em outras esferas, né, entra na esfera búdica para começar a sua evolução espiritual, esse corpo não é mais necessário. Então ele é destrutivo também, só que ele dura muito mais tempo, ele dura todo o período da evolução. Então esse corpo, acima desse corpo tem um corpo chamado de manas, né? A mente chamada de manas, que é a mente humana superior, é o terceiro aspecto do nosso espírito, vamos dizer assim. E nós temos então uma centelha desse mana superior que está dentro dessa semente, né, dessa gota no nosso coração, né, no chakra de 8 pétalas. E ali na vacuidade do canal central. Então a meditação nesse ponto, nessa gota e nesses princípios vai gerar, vai fazer com que os ventos contaminados, né, os elementos contaminados entram no canal central e seja dissolvido nessa gota, nesse poder que está dentro de nós mesmos. E aí é que se chama a segunda parte da meditação tântrica, que é a meditação de conclusão. Então, dentro os budistas tibetanos, eles visualizam a letra Rum, né, dentro do coração, e também a letra Rum representa o Buda Eruga, que é um aspecto da nossa consciência búdica que se manifesta, né, no plano mais densos. Vou mostrar para vocês o Eruka, né, que está o Eruka unido com a sua consorte, né, ou seja, o aspecto masculino búdico e o aspecto feminino búdico da sabedoria. Então, o aspecto masculino da sabedoria e o aspecto masculino e feminino da sabedoria manifestado, né, nas regiões mais densas, né? Por isso que os dois são representados com dentes felinos, que quer dizer que são entidades iradas. Então são aspectos búdicos que se estão manifestados no plano astral, que é a oitava superior inferior do plano búdico. Aí nós vemos aí uma semelhança muito grande com Shiva e Shakti. Na verdade, é uma representação de Shiva e Shakti, né? No sentido tibetano. Então, os tibetanos, eles representam o Shiva aí por meio da figura de Eruka. Eruka seria o Shiva, ou seja, aquele aspecto da nossa consciência
consciência búdica do nosso espírito manifestado na matéria, e o seu aspecto feminino na sua consórcia. Então veja aí, ele tem a pele de tigre, está pisando sobre o Mara, né, os aspectos de Mara. Mara seria nosso aspecto negativo, que nós criamos, né, a ilusão. E aí nós temos aí todo um sistema. Ó. Ele tem 12 braços, os 12 braços têm um sentido aí, cercado por um círculo de fogo, né? Não chega a ser um círculo, mas vamos dizer um oval, né? Algo oval. Ele carrega alguns instrumentos em cada uma das suas mãos. Em uma das mãos ele carrega a cabeça de Brahma, né? As 4 cabeças de Brahma. Que Brahma para os budistas é um deus mundano. E o machado, sim, é um crânio com sangue purificado, né? O sangue purificado de suas imundícies psíquicas, kármicas. Uma faca com Vajira. Vajira quer dizer o poder espiritual, né? O tridente também, e assim vai. Tem todo um sentido aí, toda uma explicação. A gente também medita, faz a meditação no Eruca, unida à sua Vajira Ogini, né? Vajira Ogini é o aspecto feminino, né, do Eruca. E também há um chamado Vajira, um outro aspecto, né, da Vajira Vahari, né? Vajira Vahari seria o aspecto também, a mesma Vajira Ogini. Então a Vajira Ogini seria aí o aspecto feminino búdico da sabedoria, né, manifestada nas energias mais densas, no caso aí do corpo de desejo. Então fica aí essas informações sobre o Buda, né, sobre o budismo tibetano, e nós temos essa meditação profunda, e nós temos também o sino, né, usado na meditação, né? Então damos 2, 3 toques. E depois faz o Om. Esse é o Om. Aproveitando, aí tem outro livro também que eu recomendo, Como Entender a Mente, né? Do budismo Kadampa. É um livro complicado, mas ele é difícil de entender, mas ele é essencial para compreender os aspectos, as funções da mente, que é interessante vocês estudarem como funciona a mente, quais são os aspectos, as funções da mente, antes de começarem a meditação, para saber trabalhar de forma correta com a meditação. Eu escrevi um livro, um dos meus livros, né, que eu mandei imprimir, chamado A Sabedoria da Fênix. Aqui eu falo um pouco sobre os mistérios gnósticos, né, e eu tenho muito conhecimento aqui, né? Eu começo uma bibliografia grande, né? Alice Bailey, Helena Blavatsky e outros. Inicio ele com a cosmologia, segundo a visão teosófica, né? Vou trabalhando, depois eu vou falando sobre os aspectos do corpo etérico, do corpo mental, do corpo astral. Depois eu entro em assuntos como o cubo de Metatron, que representa a alma, né? E vou fazendo várias... vou falar sobre os mistérios de Lúcifer também, e vou fazendo várias comparações com diversas escolas, e vou fazendo uma síntese, né? É um livro... ele foi impresso assim meio às pressas, porque eu fui dar um curso e precisei imprimir. Tem alguns erros de digitação, nas próximas edições eu vou arrumar. Então ele custa R$80, mas como ele tem esses erros de digitação, eu faço por 40, por R$45. Vou ver aí quanto que vale, né? Falo também sobre esses dois aspectos, né? O caduceu de Mercúrio, que seria esse aspecto da meditação do qual eu falei para vocês, do canal central. E um livro riquíssimo, né? Um livro riquíssimo. Não é todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, mas tem muita coisa aqui
que eu coloquei aqui, tá? Dessas minhas experiências. Então falo da personalidade, o que, que é a personalidade, e depois vou falar com o corpo vital, e assim por diante. Então eu vou fazer aqui talvez eu faça um vídeo falando sobre cada um desses capítulos, fazer uma pequena síntese, expondo cada um desses capítulos. Eu escrevi em 13 capítulos, né? Falo dos 12 eons, foco um pouco não foco aqui no esoterismo budista, né? E aqui eu falo mais sobre algumas coisas da gnose, do conhecimento universal, da teosofia, da Rosa Cruz. Então faço uma síntese aqui e uma comparação e vou trabalhando dessa forma. Então um livro para quem está começando, ou que já tem, que está começando a buscar, mas que porém que tem alguma base já. Porque tem uma base de conhecimento, porque é um livro, para quem é principiante, é uma linguagem complexa, né? É difícil de entender, mas se for uma pessoa que já tem um certo conhecimento, uma certa base, já tem facilidade de entender as coisas aqui. Então eu escrevi esse livro aqui em homenagem às pessoas que estão em busca, né, e estão de saco cheios de tanta teoria de conspiração, teorias que não tem fundamento. Então eu fiz toda uma apanhada de tudo que eu já aprendi nas escolas esotéricas, que eu aprendi o que é melhor de cada uma e coloquei aqui, fiz uma síntese para a humanidade. Então o propósito foi esse mesmo, fazer uma obra com conhecimento síntese, né? Porque imagine pegar a obra gnóstica completa para entender, é difícil. Pegar a doutrina secreta de Helena Blavatsky também é difícil. Então eu fiz todo esse trabalho, né, passei numa linguagem simples, fácil de compreender pela nossa mente ocidental. E aí a gente pode compreender alguma coisa nesse livro aqui. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui. Faça aí, manda um e-mail para mim que eu mando aí pelo correio. Infelizmente, esse tipo de conhecimento as pessoas não têm interesse, né? Pouquíssimas pessoas que têm interesse. Então, para quem tem interesse, quem tem sede do conhecimento, quem quer buscar algo mais além desse senso comum esotérico que está aí nas redes sociais, então adquira esse livro, porque ele vai dar uma base boa para você entender as obras clássicas que tem por aí, né? Então ele tem uma bibliografia boa, pode estar também utilizando essa bibliografia para se aprofundar na pesquisa. E por hoje é só, e futuramente eu vou falar mais algumas coisas sobre o budismo tibetano, tá? Algumas meditações, e aí a gente vai concluir aí umas 3 ou 4 aulas aí para falar sobre o assunto. Namastê. Antes de terminar, eu gostaria de mostrar o Japamala, tá? Japamala seria 108 contas, representando aí um número simbólico para o budismo, tá? Nós utilizamos para fazer os mantras, para fazer as orações. Uma das orações mais comuns para o budismo tibetano Kadampa seria que todos os seres sejam, que eu e todos os seres, até alcançarmos a iluminação, nos refugiemos em Buda, Dharma e Sangha. Então Buda é o nosso aspecto divino, búdico, Dharma é o conhecimento que liberta, né? E Sangha seria a comunidade dos Budas que nos protege. Tem o 2, tem o mais, né? Tem esse aqui, são feitos de eu mesmo que confeccionei, são pedras, né? São pedras aí mesmo, e aí eu deixo essa informação para vocês e aí eu termino o vídeo aqui e tenha um bom trabalho pela frente espiritual e que todos os seres sejam felizes.